Olá, eu sou Bruna do Ministério Águios e esse é o programa Vida com Deus. No vídeo de hoje vamos continuar falando sobre a caminhada da fé, sobre aquilo que devemos fazer enquanto discípulos de Jesus na nossa caminhada, na caminhada que nos é proposta. Acompanhe este vídeo e espero que você seja abençoado com essa mensagem. Nós temos falado em alguns vídeos que existe uma corrida que nos é proposta pelo Senhor e existe um caminho que precisamos trilhar e esse caminho é o próprio Jesus. Ele disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o caminho que nos conduz até Deus Pai. E nos vídeos anteriores nós falamos um pouco sobre como começamos essa caminhada. E essa caminhada ela começa com a conversão. Quando reconhecemos que precisamos de um Salvador e reconhecemos que Jesus Cristo é esse Salvador, enviado por Deus para nos redimir de toda a nossa culpa, de todos os nossos pecados. Mas não basta ser salvo. É preciso que, uma vez convertidos a Jesus, uma vez compreendendo que precisamos de um Salvador, entendendo e reconhecendo em Jesus esse Salvador, precisamos continuar essa caminhada. Esse é apenas o primeiro passo. A conversão é apenas o primeiro passo para a caminhada de fé. Existem outros passos que precisamos dar, existe uma caminhada, uma corrida que nos é proposta. E como eu já disse aqui em outras vezes, não é uma corrida de 100 metros rasos, não é algo rápido, mas se compara muito mais a uma maratona, algo que demanda tempo, que demanda muita resistência, esforço. E nós falaremos no vídeo de hoje sobre uma das principais questões, uma das principais disciplinas espirituais que nós precisamos ter para desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Nós vamos falar da leitura da Bíblia, das Escrituras, da Palavra de Deus. E o nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser desenvolvido. O pastor Micaías da Ibavinha, a igreja onde eu congrego, ele costuma dizer para aquelas pessoas que recebem a Jesus: olha, você não pode simplesmente receber Jesus hoje e não fazer mais nada a respeito disso. Você não pode sair daqui como se nada tivesse acontecido. Então é preciso que a gente desenvolva um relacionamento com Deus e Ele deseja isso de nós. Nós precisamos conhecer mais e mais a Deus. E algo que nós precisamos fazer para conhecê-lo é ler a sua palavra. A Bíblia revela quem Deus é, a Bíblia fala aquilo que Deus tem a nosso respeito, os sonhos que Ele tem para nós, as bênçãos que Ele tem para nós, os propósitos que Ele tem para as nossas vidas. E nós precisamos conhecer a Deus através da sua palavra. Essa é uma das principais coisas, a gente chama de disciplinas espirituais, ou seja, a leitura da Bíblia. E a leitura da Bíblia ela não é algo simplesmente ler por ler ou ler para dizer que conhece toda a Bíblia. Você pode ter lido toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e simplesmente não ter entendido quase nada, ou mesmo até ter entendido algumas coisas, mas não praticar. Então, a leitura da Bíblia não pode ser essa corrida simplesmente para dizer: eu li toda a Bíblia, eu já li toda a Bíblia. Não. Deus não quer de nós simplesmente que tenhamos conhecimento, até porque o conhecimento, pelo conhecimento, ele ensoberbece o homem fica soberbo, ele começa a se achar superior aos outros porque conhece a Bíblia, porque decora versículos, e na verdade não é esse o intuito é que nós tenhamos desejo, que o nosso coração tenha esse desejo de conhecer a Deus através da Bíblia. Quando nós conhecemos alguém, quando nós desenvolvemos alguma amizade, algum vínculo, ou mesmo relacionamento amoroso com alguém, a gente quer estar com essa pessoa, conversando com ela, nós marcamos momentos, visitamos um ao outro, para que a gente se conheça, para que a gente converse. E o nosso relacionamento com Deus funciona assim também. Nós precisamos ter esses momentos com Deus e um desses momentos tem que ser através da leitura da palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, a palavra escrita de Deus, e Ele deixou para nós como um testamento da história do povo de Deus, daquilo que Deus criou, do que Ele tem planejado para nós, da história da redenção. Então precisamos muito ter essa consciência de quão é importante ler a Bíblia. Se a gente comparar a nossa caminhada cristã, nossa vida cristã com uma maratona,
A Bíblia, a leitura da Bíblia, ela seria o nosso alimento, o alimento do atleta, o alimento que o atleta precisa para concluir essa caminhada, essa corrida. E a gente precisa se alimentar, a gente precisa se alimentar bem. Nosso corpo, ele precisa de alimento, senão ele adoece, ele fica fraco. E do mesmo modo, a nossa alma precisa do alimento espiritual, a nossa alma precisa da palavra de Deus. Jesus é a mais perfeita revelação da palavra de Deus. Ele é o verbo que se fez carne, ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele também é o nosso alimento, porque ele é a palavra viva. Então, pensando na Bíblia como alimento espiritual, nós podemos pensar o seguinte: não faz sentido nenhum alguém comer toneladas de comida pensando, vou comer, vou abastecer meu corpo com tudo que eu preciso aqui e aí eu vou passar 3 anos sem precisar comer. Não funciona assim. Nós sabemos que ainda que a gente exagere na comida, ainda que a gente coma muito, no dia seguinte a gente vai precisar comer, e às vezes no mesmo dia. Então, com a palavra de Deus é assim, a gente não pode, vou ler a Bíblia toda em alguns meses e daqui a pouco eu vou passar anos e anos sem ler a Bíblia porque eu já li uma vez. Não funciona dessa forma. A Bíblia é um alimento espiritual, é ela quem nutre o nosso coração. Nós precisamos nutrir o nosso coração com a palavra de Deus. É a palavra de Deus quem vai nos preparar para os momentos difíceis. É a palavra de Deus, essa rocha que vai nos manter firmes diante das tentações que vão aparecer no nosso caminho, vão aparecer, e se nós não estivermos firmados nessa palavra, nós iremos cair, nós iremos desistir, nós iremos desanimar. É a palavra de Deus, essa rocha, que nos faz permanecer firmes mesmo quando as tribulações vêm, quando as tempestades acontecem. E ainda que essas tempestades nos atinjam, a palavra nos mantém firmes, porque a palavra é como uma rocha. E Jesus nos ensina isso quando ele diz que aquele homem que escuta suas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, porque vieram as tempestades e ela não foi derrubada. Mas aquela pessoa que escuta as palavras de Jesus e não as pratica é comparada a alguém insensato que constrói sua casa sobre a areia com um alicerce muito frágil e a primeira tempestade que vem derruba aquela casa. Então, a palavra de Deus é essa rocha, ela quem nos nutre. O Salmo 1 diz que feliz é aquele que anda segundo a lei do Senhor, que tem prazer na lei do Senhor, ou seja, que se alegra, que se regozija na palavra de Deus. Feliz é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. E diz que aquele que medita na lei do Senhor dia e noite é como uma árvore plantada próximo de águas e diz que essa árvore não murchará, as folhas dela não murcharão, porque ainda que venha inverno, ainda que venha um período seco, como acontece na nossa vida passa por invernos, passa por tempestades, mas ainda assim essa árvore permanecerá firme e as folhas dela não murcharão, porque ela estará nutrida nessas águas que estão ali próximas à sua raiz. A raiz dela se aprofunda e se nutre dessas águas. Então o homem que medita na lei do Senhor, que se alegra na palavra de Deus, ele é como essa árvore plantada próximo de águas. E a leitura da Bíblia pode ser feita de forma sistemática, você pode seguir algum roteiro, algum plano de leitura bíblica, tem vários disponíveis na internet e você pode seguir algum deles, pode seguir algum que se identifique mais com você, que se pareça mais com você. Mas o interessante é que essa leitura seja com o coração, que não seja simplesmente algo religioso, uma obrigação, algo que você está fazendo porque você tem que cumprir aquele plano de leitura bíblica, mas porque você tem o desejo de aprender mais do Senhor. A Bíblia diz em Oséias capítulo 6, versículo 3, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então deve ser o desejo do nosso coração, conhecer o Senhor. E nós podemos fazer uso desses planos de leitura bíblica, mas o mais importante é que a gente medite naquilo que a gente está lendo. Então não adianta nós lermos um capítulo inteiro, um livro inteiro, se a gente não meditar. Então o interessante é que a gente medite no que está sendo lido, pare em alguns textos e peça a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos guia em toda a verdade. O próprio Jesus nos diz isso em João capítulo 16. Ele diz que quando ele partir, ele iria deixar o Espírito Santo e o Espírito Santo seria aquele que nos conduziria.
a verdade. E quando você vai ler a Bíblia, algo que você tem que fazer é pedir ao Espírito Santo que o conduza, pedir ao Espírito Santo que o ilumine, que o ajude a entender o propósito de Deus, a entender aquilo que Deus quer revelar naquele texto que você está lendo. E você vai lendo aos poucos. O importante é que seja algo contínuo, que você nunca pare, ainda que você leia poucas vezes, ainda que você leia poucos trechos por dia, o importante é que isso seja contínuo, que você sempre se alimente da palavra de Deus. E que isso seja um hábito para você, não apenas religioso, mas que seja algo que lhe dê prazer, que você goste de fazer. E a palavra de Deus, ela preenche nosso coração, ela nos alimenta e ela realmente nos sustenta nos momentos difíceis. Então, se você tem a palavra no seu coração, você guarda essa palavra, né? Tem um versículo que diz: guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando a palavra de Deus está no nosso coração, vem a tentação, vem o desejo de pecar, às vezes você vai dizer uma mentira e na hora, se a palavra está no seu coração, você vai lembrar que aquilo não é do agrado do Senhor, que a mentira é um pecado, que desagrada o coração de Deus. E a palavra de Deus que está no seu coração, ela vai te lembrar daquilo que você deve fazer. E a palavra de Deus, ela também te mantém firme. Então, nos momentos de dificuldade, quando você tem essa palavra guardada no seu coração, você vai lembrar dela e isso vai te manter firme. Muitas vezes, em momentos de dificuldade, em que eu achava que não ia conseguir superar certas situações, a palavra de Deus vinha ao meu coração e muitas vezes vinham textos que eu tinha lido há muito tempo, mas vinham ao meu coração. Não te assombres, não temas, porque sou contigo, sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento, eu te esforço. Muitas vezes esses textos vieram ao meu coração em momentos cruciais da minha vida. Mas se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, o que a gente vai lembrar nesses momentos de desespero, nesses momentos de dificuldade? Você não vai lembrar de nenhuma palavra de consolo e de esperança, porque simplesmente você não alimentou o seu coração com a palavra de Deus, que é o pão que desceu do céu. Então você vai começar a ler a Bíblia, nunca leu e quer começar a ler, vá para o Novo Testamento, certo? Vá para o Novo Testamento, comece especialmente pelos Evangelhos, vá para as cartas de João, o apóstolo João. As cartas de João, assim como o Evangelho de João, revelam muito a respeito da natureza de Deus, do Deus de amor, do Deus de bondade, do Deus de misericórdia. E depois de ler as cartas de João, os Evangelhos, você pode ir para os Atos dos Apóstolos, onde conta a história dos primeiros cristãos, daqueles que primeiro anunciaram o Evangelho do Senhor, e você vai se inspirar com a história de homens e mulheres de Deus que doaram a sua vida, e alguns de fato deram a sua vida em prol da causa do Evangelho e da expansão do reino de Deus nessa terra. E aí você pode ler outras cartas em seguida, Romanos, Gálatas, Efésios, mas sempre começando pelo Novo Testamento, sempre começando pelos Evangelhos, para que você conheça a Deus através de Jesus. Jesus é quem revela verdadeiramente quem Deus é. O Evangelho de João, logo no seu primeiro capítulo, diz isso, diz que ninguém nunca viu a Deus, mas que o unigênito do Pai, ou seja, Jesus, revela quem Deus é. Então, se você quer conhecer a Deus, quer saber quem Deus é, olhe para Jesus, olhe para as palavras dele, veja o que ele está ensinando e você vai conhecer quem Deus é. O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus, mas no Velho Testamento Deus ainda não tinha se revelado de forma plena como ele faz em Jesus. A carta de Paulo aos Colossenses diz que aquilo que está no Antigo Testamento são apenas sombras daquilo que seria revelado em Jesus e na Nova Aliança. Então, se você olha para o Deus do Velho Testamento só para ele, você vai ver um Deus em meio às sombras, você vai ver a sombra de quem Deus é. E quando a gente olha a sombra de uma pessoa, a gente não vê os detalhes dela. Nós não podemos nem dizer a cor da pele, os olhos, o cabelo, porque é apenas uma sombra. Você tem alguma noção de como ela é, mas você só vai entender e ver claramente quem essa pessoa é se você a vir e não a sombra. E quando a gente quer conhecer a Deus, nós temos que começar pelo Novo Testamento, temos que começar olhando para Jesus, porque Jesus é aquele que revela o verdadeiro caráter de Deus, Jesus é aquele que revela quem Deus é. E aí depois de ler o Novo Testamento, você pode ir para o Velho Testamento. Deus se revela ali também como um Deus de amor. E você vai compreender o Velho Testamento à luz do Novo Testamento. E você vai ver, já conhecendo quem é Jesus, já conhecendo o caráter de Deus, você vai ver como Deus se revela ali no Velho Testamento para aqueles homens e mulheres,
como aquela história daquelas pessoas, daquele povo, ela já apontava para Jesus e como Deus foi preparando aquele povo para que daquele povo, do povo judeu, saísse o Salvador. Então, comece assim, comece pelo Novo Testamento e você vai aos poucos. Se você não conseguir ler muito, continue. O importante é prosseguir, o importante é não desistir, o importante é estar alimentado dessa palavra. E praticar a palavra para que ela seja sedimentada no seu coração, para que ela faça sentido para você. Não adianta você ler e não praticar. Outra coisa que eu lembro que o pastor disse, o pastor da minha igreja falou, foi que é melhor você saber um versículo só da Bíblia, mas você praticar, do que você saber a Bíblia toda e não praticar nenhum. Então, como é que a gente tem sido em relação a isso, né? Eu acho que a gente tem que se avaliar também. Será que eu tenho lido demais a Bíblia apenas para ter conhecimento e não tenho praticado tanto como deveria? Ou será que eu realmente tenho me esforçado para praticar? E eu acho que isso é o mais importante, né? Ler a Bíblia para colocá-la em prática, para conhecer a Deus, para conhecer quem Deus é e para se conhecer. Porque a Bíblia também revela quem nós somos, que somos filhos amados do Senhor, que em Jesus nós temos direito de ser chamados filhos de Deus. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, compartilhe com os grupos da sua igreja e abençoe pessoas também através dessa mensagem. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo.